Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Que bom que a gente pode voltar aqui, live 12/28, começando agora. Hoje sexta-feira, já vamos aí nos aproximando, né? Amanhã já começa aí o final de semana, sabadão, pelo jeito promete, ensolarado, gostoso. Aquele dia maravilhoso, né? Tenho certeza que é o dia que o Senhor preparou para nós, né? Então hoje, sexta-feira, é aquele dia assim que dá um aspecto assim pra gente, assim, dá uma sensação de vitória, né? Eu não sei se pra você dá, mas pra mim dá, porque dá aquela coisa que, poxa vida, mais uma semana que vai se encerrando, graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor, nos abençoou, cuidou de nós, né? Então você vai fechando um ciclo. Nós começamos essa semana, a primeira ministração que eu trouxe, a gente falou um pouco sobre esse início, né? Essa abertura de um ciclo, e agora a gente vem fechando esse ciclo, né? Vem terminando essa semana. Então é um privilégio para minha, para a sua vida, porque a gente começou e está terminando, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amanhã inicia-se o final de semana, segunda-feira, sábado, domingo, e eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas preparadas para nós aí nesse final de semana, amém? Amém? Declaro que vai ser o melhor final de semana da sua vida, no nome de Jesus, que vai ser um tempo precioso, que vai ser um tempo gostoso, maravilhoso, um tempo para você estar aí em comunhão com a sua família, com seus amigos, um tempo para estar em comunhão com Deus principalmente, né? Hoje é sexta-feira, hoje a gente tem culto de oração na nossa igreja, nós temos nós temos esse propósito, nós temos esse desejo, né? Isso já faz bastante tempo, que toda sexta-feira a gente se reúne para orar, né? Eu vejo que algumas pessoas não perderam esse hábito, né? De orar na igreja, de ter a reunião de oração, porque a gente fala, eu sou a igreja, eu oro em casa, tem um monte de desculpa que as pessoas dão, né? Para não irem à igreja orar. Mas a igreja, ela tem por declaração do próprio Cristo, que é um lugar de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Olha que coisa maravilhosa. A minha casa será chamada casa de oração. Então, quando nós pensamos qual é o melhor lugar para orar, será que para orar é melhor no monte? Será que para orar é melhor na minha casa, no quarto, onde Jesus diz também, né? Fecha a porta do teu quarto, entra e ora em secreto com o Pai, e Ele vai te ouvir, te responder. Então, a gente tem muitas propostas na Bíblia, mas eu gosto de estar na casa do Senhor orando, eu gosto dessa palavra. A minha casa será chamada casa de oração. É como se eu fosse no lugar específico, se eu fosse no lugar aonde Jesus declara que ali Ele vai ouvir as nossas orações, amém? Então vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade àquilo que a gente começou a falar ontem. Quem esteve aqui comigo ontem, quem ouviu a mensagem de ontem, quem pegou a mensagem de ontem no outro tempo, vai reconhecer o texto, né? A gente está falando no livro de João, no capítulo 4, quando fala da mulher de Samaria, né? E é uma expressão muito linda nesse texto do capítulo 4, do verso 1 até o verso 30. São 30 versos, mas são muito gostosos, são muito instrutivos para a nossa vida. E eu queria que você lesse depois, num tempo, se você tiver um tempo, medita nesse texto, se prepara nesse texto, porque no capítulo 4, no verso de número 4, Jesus faz uma seguinte expressão que é muito forte, ela é muito poderosa para a nossa vida, essa expressão.
Ela diz assim: era necessário passar por Samaria. Jesus está dizendo assim: eu tinha um encontro marcado com essa mulher, com a mulher de Samaria, do poço, né, de Jacó. E isso não foi um acaso. É isso que eu quero enfatizar hoje. O teu encontro com Jesus não é um acaso. Você ter se encontrado com Jesus, Jesus ter se encontrado com você, você ter tido essa experiência hoje de ser um cristão, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de você seguir os princípios cristãos, os princípios da Bíblia, os princípios de Jesus, o propósito de você caminhar com Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, não é algo que foi que aconteceu por acaso, mas foi algo que aconteceu por propósito de Deus. E o Espírito Santo manda eu dizer para você: a tua vida não é um acaso, a tua vida é um propósito. Amém? Olha que revelação gostosa, olha que palavra abençoada, que palavra que cai tão bem, que soa tão bem nos nossos ouvidos, que vai para o nosso coração. A tua vida não é um acaso, a tua vida é um propósito de Deus. Que palavra maravilhosa, que revelação preciosa para a nossa vida. Então Jesus, aqui no capítulo 4 de João, ele diz: era necessário passar por Samaria. Havia algo para ser feito lá em Samaria. Eu não quero entrar na questão do porquê especificamente era necessário passar por Samaria, porque na verdade os judeus evitavam os samaritanos. Então, se eles pudessem se desviar, se eles pudessem usar um outro caminho, eles usavam outro caminho para não ter que passar por Samaria. Porque os judeus não se falavam, não se comunicavam, não se davam com os samaritanos. Mas Jesus disse assim: é necessário que eu passe por lá. É necessário. Então, eu creio que essa palavra é porque talvez alguns dos seus discípulos tenha questionado Jesus. Talvez alguns dos seus discípulos tenha questionado Jesus e dito: Jesus, por que tem que passar por lá? Ele diz assim: porque é necessário. Porque é necessário, eu tenho algo para resolver lá em Samaria. Eu tenho eu posso dizer assim, que Jesus poderia estar dizendo assim: eu tenho uma mudança de vida, eu tenho uma alteração de rota para a vida de muitas pessoas através da minha passagem por Samaria. E eu quero profetizar na sua vida hoje que a passagem de Jesus pela sua vida, ela é proposital, é intencional. Foi intencional a passagem de Jesus por Samaria e é intencional a passagem de Jesus pela sua vida. Ele tem a intenção de fazer algo, de mudar algo, de alterar algo, de acrescentar algo para a sua vida. E nesse texto que nós lemos ontem, e estamos refletindo nele hoje novamente, tem algo que eu quero enfatizar aqui, que é o versículo de número 11. Quando Jesus diz assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo.
Onde, pois, tens água viva? Olha que palavra maravilhosa, maravilhosa. Porque Jesus, ele pergunta para a mulher, né? Ele pede para a mulher água. E há um costume bíblico, e Provérbios fala isso no capítulo 25, no capítulo 25 de Provérbios, verso de 21, ele diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então era um costume de ética, de educação, né? Era um princípio. Então o próprio Salomão ensina: se alguém tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Então essas pessoas sabiam disso. Então agora Jesus pede para essa mulher água, e ela estranha, porque ela fala assim: poxa vida, como sendo eu samaritana, o Senhor me diz, dai-me de beber. Aí ele diz assim, Jesus respondeu e disse: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então Jesus muda a história, Jesus muda agora a fala. Então, a princípio ele estava bebendo água, ele estava pedindo água. Agora ele estava oferecendo água. Olha que palavra poderosa para nós. Então, ele estava a princípio pedindo, e agora ele estava oferecendo água. No poço de Jacó, né? Que era um lugar muito místico para aquelas pessoas. Eles caminhavam distâncias longas para ir buscar água. Eles passavam por outros poços, passavam por outros veios de águas, por outros filetes de águas, mas eles não pegavam, porque eles tinham também um misticismo com a água que era do poço de Jacó, né? Então aqui Jesus diz assim: olha, se você soubesse quem lhe pede, você me pediria. Então, quer dizer, ao invés de você me dar a água, você ia me pedir água. E a água que eu vou te dar é um outro tipo de água. Ele diz assim, que lhe daria água viva. Aí a mulher faz a seguinte pergunta, ou o seguinte questionamento: como o Senhor vai pegar água no poço? Se o poço é fundo e eu não vejo o Senhor com nenhum equipamento para pegar essa água. Eu não vejo o Senhor com nenhum equipamento, eu não vejo o Senhor com uma corda, eu não vejo o Senhor com um balde, eu não vejo. Como o Senhor vai pegar essa água? E é interessante, aí tem uma palavra para nós, para a gente meditar nisso, é que cada um estava falando de um tipo de água. A mulher estava falando da água do poço de Jacó. A mulher estava falando da água física. Enquanto Jesus estava falando de uma água espiritual, de algo diferenciado. A água física que a mulher falava era falha. Era uma água que fazia as pessoas voltarem a ter sede. Por isso Jesus disse: da água que eu vou lhe dar, vocês não voltam a ter sede. Porque não é a água do poço de Jacó. Não é a água do poço de Jacó.
Voltar a ter sede era Jesus declarando que havia uma falha nessa água do poço de Jacó, mas que ele estava oferecendo para aquela mulher uma água que não era falha, uma água que era perfeita, uma água que era absoluta, a água viva que Jesus oferecia para aquela mulher. Fala de intimidade com ele. A água viva que Jesus estava oferecendo para essa mulher fala de eternidade, fala de algo perene, de algo verdadeiro, de algo que não tem falha, de algo que não tem variações. Não é uma fonte que seca, não é uma fonte temporã, mas é algo que está ali constantemente. Não é algo que você vai buscar e talvez não encontre porque falhou. E ele está fazendo aqui a promessa, dizendo assim: eu vou dar para vocês uma fonte de água viva. Água viva, água para a eternidade, água para hoje, água para amanhã, água para ontem, água para daqui 100 anos, água viva. Jesus não fala de água externa. Enquanto a mulher estava falando da água do poço, porque ela pergunta para ele: como o Senhor vai tirar essa água? O Senhor está dizendo que se eu pedir para ti água, o Senhor tem água viva para me dar? Como o Senhor vai fazer isso? Se o Senhor não tem um balde, não tem uma corda para pegar água aqui no poço de Jacó. Ela estava falando da água externa, da fonte externa. E essa fonte externa, ela é falível. A fonte externa, ela é falível. Quantos de nós fomos para fontes externas e nos decepcionamos? Quantos de nós começamos a beber de fontes externas, achando que não ia secar jamais, mas secou? Talvez você teve uma amizade em que você colocou todos os seus sentimentos, colocou toda a tua esperança, jogou a sua vida naquela amizade. E você dizia assim: não, nós vamos ser amigos para sempre. Nunca vamos brigar, nunca vamos nos afastar. Vamos ser amigos eternamente. Mas falhou. Por algum motivo falhou. Sabe, eu vejo pessoas dizendo assim, em relacionamentos humanos, às vezes namorado, às vezes casado, às vezes não importa. Diz assim: eu não posso viver sem essa pessoa. Eu vejo às vezes pessoas se humilhando em relacionamentos porque criaram uma dependência emocional. Elas foram para uma fonte externa e agora estão sofrendo, tristes, decepcionadas, porque acreditaram na fonte externa. Mas Jesus está falando de uma fonte que jamais seca, que é a fonte interna. Ele está dizendo: não, eu vou fazer que em vocês passe a jorrar fonte para a vida eterna. Vocês não vão depender do que é de fora, vocês vão viver daquilo que é de dentro. A esperança de vocês não vai estar naquilo que os olhos de vocês mostram, mas a esperança de vocês vão estar naquilo que o coração de vocês sentem em relação a mim. Você consegue entender o que o Espírito Santo está falando com você hoje aqui? Ele está querendo dizer para você:
Sai. Para de acreditar nas fontes externas. Para de colocar a tua esperança. Para de colocar o teu amanhã. Para de colocar o seu eu, o seu tudo, em fontes externas. E comece a colocar toda a sua esperança, toda a tua fé, toda a tua confiança. Coloque o seu amanhã, coloque o teu futuro, coloque os teus propósitos, coloque os seus sonhos, os seus projetos, coloque tudo na fonte interna. Porque ele diz assim, não é sobre a água do poço de Jacó, mas é sobre a água do Espírito Santo que eu vou colocar em você, a fonte que vai jorrar isso para a sua vida. É interessante que há um questionamento. Jesus dá uma quebrada na conversa com essa mulher, assim, do nada. A mulher fala assim, Senhor, então dá-me dessa água. E ele diz assim, vai buscar o seu marido. O que tem a ver uma coisa com a outra? Me responde, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você já parou para pensar? Por que se a mulher está pedindo água, por que Jesus diz assim, me traz o seu marido? Ora, porque ele não pode dar água só para ela, teria que ser para ele também? Já parou para pensar nisso? Eu tenho aqui para você uma resposta, Dilson. Eu tenho aqui para você uma revelação do céu para a tua vida. Quando eu estava lendo o texto hoje, meditando no texto hoje, o Espírito Santo falou para mim o porquê dessa pergunta de Jesus. Por que Jesus muda o assunto assim tão rápido? A mulher falou, Senhor, dá-me dessa água que o Senhor está me oferecendo. E ele diz, chama o seu marido. Sabe por quê? Porque a mulher responde assim, disse-lhe a mulher, dá-me dessa água. E Jesus, vai, chama o seu marido e vem cá. Vem você e ele. Aí ela diz assim, a mulher disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos. 5! E agora você está com outro que não é seu. Sabe qual é a resposta que Deus está dando para essa mulher? É que até agora você buscou na fonte externa. Então não tem dado certo. Não deu certo no primeiro, não deu certo no segundo, não deu certo no terceiro, não deu certo no quarto. Esse que você tem nem seu é. Porque você está sempre buscando na fonte externa. Porque você está confiando na fonte externa. É como se ele dissesse assim, agora a partir de agora, a partir de hoje, que você vai começar a beber a água da vida, da fonte da água da vida, que jorra para a vida eterna. Agora que você vai tomar da minha água, as coisas vão começar a dar certo para você. As coisas vão começar a mudar. Você não vai passar agora a procurar maridos. Jesus é como se Jesus estivesse dizendo para ela assim, não, agora em Jesus, nessa fonte, você vai saber fazer a escolha certa. Oh meu amado, oh minha amada, oh meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, você que está participando dessa live comigo, preste atenção no que o Espírito Santo está falando para você. Talvez hoje, até hoje, algumas coisas não deram certo para você. Talvez até hoje, algumas coisas não foram segundo aquilo que você pensava, planejava ou projetava. Mas sabe por quê? Porque até agora você estava buscando nas fontes externas. E fontes externas são falhas. Ele disse, essa fonte que vocês estão buscando, você volta a ter sede. Mas a fonte que eu vou colocar dentro de você faz com que você jamais volte a ter sede. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Pare de tomar as suas decisões segundo as fontes externas.
Pare de buscar resultados segundo as fontes externas. Pare de acreditar muito mais no que falam ao teu respeito do que realmente você é em Cristo Jesus. Pare de acreditar nas fontes externas, naquilo que as fontes externas jogam para cima de você, e comece a confiar e acreditar naquilo que o Espírito Santo, que é fonte de água viva, que é fonte que jorra para a vida, tem para você no nome de Jesus. Acredite nisso. E eu quero dizer para você, a gente tem um ditado, a gente vê um ditado popular. Meu pai falava muito isso. Ele gosta até hoje de citar esse ditado. Ele diz assim, quando ele quer falar de pessoas ricas, de pessoas abastadas, e ele diz assim: cara, eu acho que a água só corre por mar. Quanto mais rico o cara é, mais rico fica. Ele está dizendo, a água só corre por mar. O que ele está querendo dizer? Vai para onde não precisa. Vai para onde já tem muito. E às vezes o lago que está precisando de água, o rio não chega até lá. E isso não deixa de ser uma verdade. Os rios procuram o mar. Os rios procuram o mar. E assim como o rio procura o mar, o rio de água externa, o rio de água física, assim também o rio que jorra em nós. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Isso diz o salmista. Então esse rio que jorra dentro de nós, ele não corre para o mar. Esse rio que passa na nossa vida, ele corre para Deus. Ele nos leva para Deus. O Espírito Santo nos leva para Deus. Ele nos arrasta para Deus. Ele é a correnteza desse rio. Ele sempre quer nos aproximar de Deus e nunca nos afastar. Sempre nos aproximar de Deus. As fontes externas, a água externa, ela muitas vezes nos afasta de Deus. Mas se você deixar que a fonte interna, essa fonte de água viva, se você deixar que ela crie volume dentro de você, você vai ver que ela te leva para Deus, que ela te leva para próximo de Deus, porque essa fonte é fonte do Espírito Santo, e a fonte do Espírito Santo nos leva para próximo de Deus. Ela nunca vai te levar para o erro, mas ela vai te levar para o acerto. Essa fonte, ela nunca vai secar. Essa fonte, ela nunca vai querer te levar para decisões erradas, para atitudes erradas, palavras erradas. Não. Essa fonte interna, ela vai te levar constantemente para próximo de Jesus, para você ter intimidade com Deus. Quem deixa a fonte jorrar, quem deixa a fonte de água viva jorrar dentro de si, ele não tem como errar, porque é essa água, é essa correnteza que vai levá-lo para próximo de Deus. Se você deixar, se você permitir que essa água jorre em você, você vai ser uma pessoa que vai viver um tempo de intimidade com Deus, intimidade com Ele. Ele vai te levar pelos melhores caminhos para a glória do nome dEle. Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Senhor
Na beleza da tua santidade, glorificamos o teu santo nome. Rendemos a ti, Senhor, toda a honra. Rendemos a ti toda a glória, todo louvor. Pai, existem duas fontes que eu posso beber. Eu posso beber das fontes externas, que são fontes falhas, que são fontes limitadas, que são fontes sujeitas a erros. Mas também eu posso escolher beber da fonte que jorra água em direção à vida eterna. E essa fonte, Senhor, de vida eterna, ela não vai me evitar problemas, porque o rio encontra obstáculos. O rio vai encontrar curvas, vai encontrar pedras, rochas, árvores, mas ele vai continuar, ele vai transpassar, ele vai vencer isso e vai para outros lugares e vai continuar na sua jornada. E é isso que eu quero pedir, Senhor, nesta sexta-feira. Senhor, não nos deixa de forma alguma, errar a fonte. Não nos deixa, Senhor, errar o lugar aonde nós vamos buscar a água. Tu és a água da vida. E é em Ti que nós vamos buscar a vida e vida transbordantes, para a glória do Seu santo nome. Amém, meus amados, minhas amadas. Beijo enorme no coração de vocês. Hoje à noite, 20 horas, a gente dobra o nosso joelho e vai para a fonte buscar água, buscar reabastecer, revitalizar a fonte que já jorra dentro de nós, porque é a fonte de água viva. E nós vamos para a casa de oração e lá nós buscamos a presença de Deus na Igreja Restauração e Vida. Amém? Você é o nosso convidado. Se quiser estar conosco, será um prazer. Um final de semana esplêndido para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Amo vocês de coração. Amo vocês em Cristo Jesus. Continue orando por nós. Nós continuaremos orando por você sempre, sempre, sempre. Vamos fazer um print bem bonito para a gente poder estar aí postando e querendo que mais e mais pessoas cheguem à fonte de água viva. Domingo, 18 horas, a nossa grande celebração de família. Vai ser assim extraordinário. Eu estava orando na madrugada essa noite. Essa madrugada eu levantei para falar um pouco com o pai e falei muito com ele a respeito da Igreja Restauração e Vida e das nossas celebrações. E eu tenho certeza que chegou um tempo de mudança. Chegou um tempo de jorrar. Chegou um tempo de transbordar. E nós vamos viver esse transbordo de Deus para nossas vidas. Amém? A live fica gravada. Você já sabe disso. Você pode passar para outras pessoas. Pode assistir por aqui. E abençoar vidas. Amém? Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.